الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون إلى أن قال والذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos mundos, Criador dos céus e da terra, o Criador daquilo que é visível e daquilo que é invisível, o Senhor do dia de julgamento, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sendo hoje um dia especial, conforme a recomendação de Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, é um dia que temos que enviar abundantemente bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque essas bênçãos lhe são transmitidas e essas bênçãos que nós enviamos servirão para o nosso próprio interesse. Neste curto espaço de tempo, gostaria de partilhar dois hadiths que vão servir de base e fundamento para o tema que iremos abordar, que é relacionado ao caminho para a salvação. Todos nós estamos aqui no dunya como testes, conforme o Corão menciona. Portanto, procuramos caminhos para podermos sermos salvos do fogo do inferno e merecermos o paraíso, conforme o Corão estatui: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Aquele que for salvo, for afastado do fogo do inferno e for introduzido no paraíso, فَقَدْ فَازَ. Este foi o bem-sucedido. Este é o nosso propósito nesta face da terra. Portanto, vamos falar deste caminho para a salvação e tendo como ponto de partida a sinceridade e a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver qual é a chave para esta salvação e os exemplos que nós temos daquilo que foi relatado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, daqueles exemplos que o Corão menciona, nós iremos encontrar vários exemplos no Corão, vários incidentes relatados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e casos práticos em que o caminho para a salvação foi a sinceridade, foi a devoção e o nosso comprometimento para com Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver os versículos do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Ibrahim foi um dos mais nobres profetas de Allah, dentre os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala em vários momentos do Corão menciona o exemplo de Ibrahim alayhi salam. Teste que Ibrahim alayhi salam passou e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que este profeta, este nobre profeta de Allah subhanahu wa ta'ala fosse exemplo
para a humanidade, mesmo no Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diz no Coran: "Watlu alaihim naba'a Ibrahim." Mencione para eles, para as pessoas, o incidente de Ibrahim alaihi salam. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Quando ele emergiu, apareceu diante do seu povo e questionou: "Ma ta'budun?" O que vocês adoram? O que vocês adoram? Então eles responderam: "Na'budu asnaman, na'budu asnaman." Nós adoramos ídolos. E qual era a razão? O que eles tinham como deuses? Eram ídolos, mas eles sabiam que existe Allah. Eles sabiam que os ídolos não eram Allah, não eram o seu Senhor, não era o Criador deles. Mas por que adoravam? Liuqarribuna ila Allahi zulfa. Diziam: esses ídolos vão nos fazer estar próximos a Allah. Nós temos eles como meio para estarmos próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Ibrahim alayhi salam colocou várias questões para essas pessoas entenderem que esses ídolos não têm nenhum poder, que esses ídolos não podem lhes beneficiar, não podem lhes prejudicar. Hal yasma'unakum idh tad'un. Quando vocês chamam esses ídolos, os ídolos ouvem. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Esses ídolos podem vos beneficiar ou podem vos prejudicar. Depois Ibrahim alayhi salam chamou, virou a atenção deles para entenderem que o único que pode prejudicar, pode beneficiar, pode curar, pode tratar, é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então Ibrahim alayhi salam diz: "Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, walladhi yumituni thumma yuhyin, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din." Quem deve ser adorado? O merecedor de adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqani, aquele que me criou, fahuwa yahdin, e ele que me guia. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, é quem me alimenta. Allah subhanahu wa ta'ala é quem me alimenta, me sustenta, me dá de beber, tudo. Ibrahim alayhi salam chamou e fez com que eles entendessem: wa idha maridtu fahuwa yashfin. Quando eu adoecer, quem pode me curar? Somente Allah subhanahu wa ta'ala. Não é a medicação, não é aquele medicamento que nós tomamos, mas sim Allah. Porque aquele medicamento, se duas pessoas estiverem padecendo da mesma patologia, mesma enfermidade, uma pode curar, outra pode não curar, mas ambas pessoas tomando a mesma medicação. Então, o profeta Ibrahim alayhi salam está aqui a dizer: "Wa idha maridtu fahuwa yashfin." Portanto, vários aspectos que Ibrahim alayhi salam foi mencionando, e depois ele faz um dua. Ibrahim alayhi salam faz um dua em vários incidentes. Nestes versículos ainda, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, Ibrahim alayhi salam diz: "Wala tukhzini yawma yub'athun." Oh Allah, peço que não me humilhe no dia da ressurreição. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ibrahim alayhi salam, aqui neste incidente, onde Allah menciona: "Yawma la yanfa'u malun wala banun." No dia, este dia de ressurreição, o dia em que nenhum dinheiro, nenhum bem irá beneficiar, nem os filhos serão capazes de beneficiar. La yanfa'u malun wala banun, com exceção de uma só coisa: illa man atallaha biqalbin salim, com exceção daquele que vieram ao encontro da Allah subhanahu wa ta'ala com o coração puro, coração limpo. Limpo de quê? Primeiro, limpo de shirk, limpo dos pecados, limpo de desobediência, não é? De desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa poderá perguntar: mas como é que poderá estar limpo dos pecados? Sim, limpo dos pecados. Nós pecamos, kullu bani adam khata, todos nós pecamos, e Allah deu-nos a oportunidade de arrependermos desses pecados, porque Allah subhanahu wa ta'ala está lá para aceitar o nosso pedido de perdão. Illa man atallaha biqalbin salim, os que serão salvos, o caminho para a salvação é aquele que virá no dia de Qiyamah com o coração limpo. Noutro incidente, Allah subhanahu wa ta'ala fala ainda de Ibrahim alayhi salam, falando antes de Nuh. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, dando o exemplo de Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Idh ja'a rabbahu biqalbin salim", dando o exemplo de Ibrahim alayhi salam. Portanto, a bondade é uma das características, uma das condutas que cria este coração puro.
Portanto, tenho aqui um exemplo, um hadith que irei aqui mencionar, onde o caminho para a salvação, sine qua non, condição número 1, é a sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as ações que nós praticamos, as ações que nós praticamos como obediência e submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, condição única para a aceitação é a sinceridade e para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta sinceridade pode ser o motivo da nossa salvação, aqui no dunya, assim como no akhirah. Situação que iremos aqui mencionar, um exemplo em que 3 indivíduos estavam numa situação difícil, que não existia nenhuma outra alternativa senão a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles chegaram à conclusão que a nossa sinceridade e devoção a Allah subhanahu wa ta'ala será a única que irá nos tirar desta angústia, desta aflição e deste momento difícil. Falando concretamente do hadith que encontra-se no Bukhari e no Muslim, um hadith autêntico, está no Sahihain, em que 3 indivíduos estavam a percorrer uma distância e a noite lhes chegou enquanto eles estavam num lugar em que precisavam de algum refúgio, e eles refugiaram-se numa caverna. Entraram numa caverna. Quando entraram nesta caverna, portanto, uma rocha cai e fecha o acesso desta caverna. Eles já não tinham como sair da caverna e ficaram presos nesta caverna. Não tem como você empurrar uma rocha, para você, um pedregulho. Precisa de máquinas para empurrar este pedregulho para você poder sair, esta rocha. Então, um deles disse: nós não teremos nenhuma alternativa. Innahu la yunjikum min as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salih amalikum. Vocês não serão capazes de sair daqui. Não há alternativa para nós sairmos daqui se não invocarmos Allah subhanahu wa ta'ala através das nossas boas ações. Aquelas ações que nós fizemos somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estão nesta situação, precisam de sair, já amanheceu, passaram a noite, querem sair, não tem outra alternativa, não tem outro acesso, senão deste lugar em que esta rocha fechou. Portanto, um deles levantou-se e fez um dua. Pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. Está num momento que não tem nenhuma, por mais que gritassem, estavam distantes, não tinha como as pessoas na localidade entender que alguém está preso na caverna. Nós sabemos que as cavernas ficam completamente distantes, nas montanhas, zona montanhosa, distante da zona habitacional. Então, por mais que gritassem, não teriam qualquer alternativa para poderem ser socorridos. Portanto, um deles fez um dua. Ele diz: Allahumma, in kana li abawani sheikhani kabiran. Eu tinha os meus pais já na terceira idade, já eram velhinhos, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. E eu sempre trazia a refeição deles e eu dava a eles sempre em primeiro lugar, não dava mais ninguém. Aghbiqu, ele está aqui a dizer em termos árabes, significa a refeição noturna. E o que ele dava leite. O que ele tinha, dava leite aos seus pais, e ele sempre dava os seus pais antes de qualquer outras pessoas. Nem os filhos, ele nem sequer dava os seus filhos, muito menos falar dos seus trabalhadores. Tinha também seus trabalhadores, mas ele sempre dava primeiro os seus pais. Ele disse: um dia eu tive que ir pastar os meus animais distante. Fui longe pastar os meus animais. Quando eu voltei, já era tarde, encontrei os meus pais, já haviam adormecido, já estavam a dormir. E eles não haviam jantado, podemos assim dizer. Não tinham tomado a sua refeição, não é, noturna. E eles já estavam a dormir. Então eu peguei naquele leite, fui para dar a eles, eles estavam a dormir, e eu fiquei em pé, com leite na minha mão, tive receio de acordá-los, deixei eles dormir até que eles próprios acordassem para eu dar a sua refeição. Os meus filhos estavam a chorar, queriam que eu servisse a eles, mas era o meu hábito, eu sempre dava primeiro aos meus pais. Os meus filhos estavam lá a chorar, e eu não lhes dei até que os meus pais acordarem, e eu depois servi aos meus pais. Depois deles terem tomado o leite, aí que eu servi os meus pais. Se essa ação está correta ou não está correta é uma coisa,
Os pais estavam a dormir. Se está correto ou não está correto é uma coisa, mas estamos a relatar um incidente que aconteceu. Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona. Aconteceu isso. Ele diz, eu fiz isso, oh Allah, não dei a ninguém pela consideração e respeito que eu tenho para com os meus pais. Consideração e respeito que eu tenho para com os meus pais. Então eu esperei até eles acordarem, sempre fiz isso. Eles acordaram, eu dei a eles. Depois deles tomarem, aí eu servi os meus filhos, a minha esposa, os meus trabalhadores. Oh Allah, eu fiz isso somente para teu agrado. Fiz somente para teu agrado. Portanto, alivie-nos a situação que nos encontramos agora. Ele havia feito aquilo de facto com sinceridade e fazia aquilo para o agrado de Allah. Não para ser elogiado por ninguém, não para a esposa dizer que você é muito devoto aos teus pais, não, ele fazia para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E é raro encontrar a esposa que elogia o marido por ser devoto aos pais. Portanto, quando ele fez esse dua, de facto que ele havia feito essa ação para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquela rocha afastou-se um pouco. Afastou-se um pouco. Poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como essa rocha caiu, provavelmente Allah queria pôr-os à prova, sabia qual seria a prece que cada um invocaria Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fez com que esta rocha se afastasse um pouco, mas não o suficiente para eles saírem. Eram 3. O outro também faz o dua, ele está a ver, olha, o dua dele já está feito e a situação aqui aliviou um pouco, mas não o suficiente para sairmos. Então o segundo faz o dua. Ele diz: Allahumma, oh Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Oh Allah, eu tinha uma prima. Era uma prima que eu gostava muito dela. Em outras palavras, eu paquerei de todas as formas a minha prima. Não tive acesso. Eu desejava muito a minha prima. Não tive acesso. Até que a minha prima esteve numa situação de dificuldade. Esteve aflita. Dificuldade. A pobreza lhe atingiu, lhe alcançou. Estava numa situação de necessidade extrema. E ela veio falar comigo para que eu lhe ajudasse. Veio pedir ajuda a mim. E eu disse para ela, com uma condição. Qual seria a condição? Ele diz, era uma prima que eu gostava muito. E o hadith menciona, وَكُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ. O amor que eu tinha é o amor mais intenso que um homem pode ter para com uma mulher. Qual é este desejo que ele tem? De satisfazer as suas necessidades carnais com a sua prima, porque gostava muito dela. A prima sempre recusou, mas ela estava numa situação de extrema necessidade, foi pedir ajuda ao seu primo. O primo disse, é o jackpot, é agora. Este tempo todo eu tentei, nunca tive sucesso, e agora está aos meus pés, é a oportunidade que eu tenho. Então ele disse, olha, eu posso te ajudar na condição de você deixar eu preencher as minhas necessidades carnais contigo. É a única condição que ele colocou. Então a prima aceitou. E ele deu-lhe 120 moedas de ouro. Era um magnata, folgado. O primo, folgado. Gostava de ajudar a prima? Não gostava. Mas sempre que exchange. O que eu ganho por isso? É ganhar Allah. Para você ajudar alguém, sempre espera de algum favor em troca. Nós quando ajudamos alguém, se nós ajudamos com a intenção que amanhã eu vou receber um favor em troca, você não tem recompensa. Porque Allah diz, não é? Você quando dá, está a dar Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. A recompensa e o pagamento daquela ajuda, daquela caridade que você está a fazer, é Allah que vai te devolver, Allah que vai te pagar, não a pessoa. Portanto, se você está a dar com o intuito de receber um favor em troca, portanto, que espera este favor, você não está a fazer por Allah. Portanto, o pagamento de Allah
é em conformidade da tua intenção. Você está a fazer para quem? Está a fazer para Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá te retribuir. Portanto, ele diz, olha, a condição é você ceder os meus caprichos. Portanto, ela aceitou. Estava numa situação difícil. O mas'ala aqui, é permissível isso? Não é permissível. Não é permissível. Você não pode cometer adultério com essa desculpa, por estou numa necessidade extrema. Este incidente menciona isto. Mas vamos ver qual foi o fim. Ulama explicam, apesar de ter um hadith que relata o que aconteceu, mas não é permissível esta ação, você aceitar prostituir-se para tirar algum benefício com o pretexto de que estou numa situação difícil. Adultério não é permissível. Nós falamos aqui, al-darura tubihul mahdurat, a necessidade permite ter coisas proibidas. Falamos aqui. A necessidade, mas há situações que não são permissíveis. E nós demos aqui um exemplo. Por exemplo, se alguém coloca a arma na sua cabeça, abandona o Islã. Você profere palavras de kufr, mas o teu coração está tranquilo. Ok, eu deixo o Islã, deixo de ser muçulmano. Mas o coração está firme com o imã, não há problema. Mas se alguém disser, mate uma outra pessoa, senão eu mato a ti. Não é permissível. Por quê? Porque você está a prevenir um dano que vai causar o mesmo dano. Portanto, aqui não é permissível. Ou o dano que você vai causar pode ser maior do que o dano que você está a incorrer. Isso não é permissível também. Portanto, nem tudo é permissível. Portanto, aqui, apesar de estar numa situação difícil, o ulama dizem que não é permissível, mas ela aceitou. Portanto, ele pagou as 120 moedas de ouro. O hadith menciona, quando ele esteve prestes a consumar o ato pelo qual pagou, a prima disse, ittaqillaha wa la tafuddu al-khatam illa bihaqqiha. Teme Allah e não quebre o selo senão com o seu devido direito. O que ele quis dizer? O que ela quis dizer? Teme Allah, eu estou numa situação difícil. O seu devido direito para quebrar este selo, não é? Ele se envolver com ela, era através do casamento. Em outras palavras, eu estou pronto para casar contigo. Seguimos o caminho lícito, halal, do que você optar por um caminho errado. Tema Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que você pretende fazer. Então este homem diz, eu abandonei por Allah, eu desisti daquele momento, nem sequer disse, ok, me entrega as minhas, devolve meu dinheiro, não é? Ok, eu de facto, não é? Temo Allah, devolve o meu dinheiro. Não, ele disse, eu abandonei, eu abandonei aquele ato, deixei as 120 moedas, as 120 moedas de ouro, eu deixei. E ele relata aqui no duá que ele está a fazer nesta caverna, Allahumma, oh Allah, eu fiz isso somente para o teu agrado, fiz somente para o teu agrado, oh Allah, alivia a situação que nos encontramos. De facto ele havia feito por Allah. Então aquela rocha afastou-se também um pouco, mas não o suficiente para eles saírem. Hadith está no Bukhari e no Muslim, hadith autêntico. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a relatar este incidente. O terceiro, que não é suficiente ainda para nós sair, falta uma ação, falta eu fazer também o duá. Então ele fez o seu duá. Ele disse, oh Allah, eu contratei pessoas para prestarem serviços para mim, e depois da prestação de serviço eu paguei a cada um o seu devido direito. Paguei, com exceção de uma só pessoa, de um trabalhador. Este trabalhador foi-se embora antes de eu lhe pagar. Antes de eu lhe pagar, ele foi-se embora. Eu peguei naquele dinheiro que era para pagar esse trabalhador, eu investi e isso produziu muito, até, de acordo com as narrações, ficou um vale cheio de animais, cabrito, ovelha, vaca, e até tinha muitos escravos na base deste valor que era o pagamento deste trabalhador que eu não cheguei a lhe pagar. Peguei aquele dinheiro e eu investi.
Depois de muito tempo passar, obviamente para gerar este todo lucro, passou muito tempo, este trabalhador voltou e veio falar para o seu patrão: pague o meu ordenado. Você não me pagou naqueles anos atrás todos, você não pagou, lembra? Tanto tempo atrás eu trabalhei para ti e tu não me pagaste. Então o dono sabia, aquele patrão lembrou que de facto este indivíduo trabalhou para mim, eu paguei a todos e não tinha pago dele, não tinha pago a ele, e ele foi-se embora. Então ele disse para este trabalhador: este vale todo que você está a ver, cheio de animais, cabritos, ovelhas, vacas, até escravos que estão aqui, tudo isso pertence a ti e leve tudo isso para ti, é o teu dinheiro. Ele disse: lá tastahziu bi, não brinque comigo, eu estou a pedir meu salário, estou a pedir somente meu salário, não goze comigo, estou numa situação difícil, não goze comigo, pague aquilo que é meu direito. Ele disse: eu não estou a brincar contigo, tudo isso pertence a ti, é o teu salário que eu investi, está aqui o resultado daquele investimento, leve e é para ti. Então ele diz que este trabalhador levou tudo e não deixou nada. O nível de honestidade, não é, do patrão, não é, e sinceridade, porque ele investiu, não é? Isso não estamos à espera de nenhum patrão com este nível, não é? Não estamos à espera de nenhum patrão com este nível. Illa masha'Allah. Então ele disse que ele levou tudo e foi-se embora. Ele está numa situação difícil, então ele faz um dua: oh Allah, eu fiz tudo aquilo por temor a ti e para o teu agrado. Estou numa situação difícil, estamos numa situação difícil, oh Allah, alivie-nos esta situação que nos encontramos. Ele havia feito aquilo para Allah, ele havia feito aquilo para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua dele e aquela rocha afastou-se. O hadith menciona: fakharaju yamshun, e eles saíram andando da caverna, quer dizer, abriu-se o suficiente para todos eles poder passar, e eles saíram. Ulamás mencionam, não é, as ilações deste incidente, conjugado aqui com o tema que nós temos a abordar. Portanto, eles foram salvos através do wasila que eles fizeram, da ação que eles praticaram. Ulamás dizem que é permissível você fazer um dua, o wasila ser uma ação boa que você fez para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Tendo o exemplo aqui, este incidente, não é, que estes três indivíduos passaram. Você pedir a Allah: oh Allah, pela tal ação que eu pratiquei, fiz para o agrado, para o teu agrado, ou Allah alivia a situação que nos encontramos, ou que eu me encontro. Os ulama's dizem: o wasila, pelas boas ações que você praticou, com base, não é, neste hadith que nós aqui mencionamos. Deste hadith nós encontramos, né, o wasila do primeiro, a virtude de servir os pais, não é? Ser útil, prestável. Hoje, quando nós temos nossos pais numa situação em que precisam de nós, em particular quando eles já estão numa situação, não é, de inutilidade, não conseguem ganhar para eles próprios, dependem daquilo que os filhos dão. Quando o pai pede algo a mais daquilo que é mesada que você dá, você já fica todo, não é, aborrecido. O cota já está a gastar mais do que ele precisa, não é? Qual é a necessidade que ele tem? Já está a exigir mais. É o comportamento que nós temos quando servimos os nossos pais. A oportunidade que você tem de servir os teus pais, não é? A oportunidade que você tem, porque você servindo eles, você tem eles vivos, você tem as duas portas do Jannah abertas. As duas portas do Jannah estão abertas, você servindo os teus pais. Os teus pais, não só tua mãe, os teus pais, são duas portas do Jannah que você tem, servindo os teus pais. Por isso que o dua deste homem, portanto, foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala, porque era de facto uma ação nobre. Segundo aspecto, a castidade. A castidade. Você ser casto. Nós hoje, quando estamos em frente das pessoas, está a passar uma mulher, em frente das pessoas, você não olha. Você não olha. Por quê? Porque o que as pessoas vão falar de mim, não é? O que as pessoas vão falar de mim? Mas quando você estiver sozinho, no teu carro, vidro bem fumado, está a passar uma peça,
você até esquece que pode bater carro à frente, não é? Semana passada alguém me bateu atrás, não é? Mas depois entendi porque que ele me bateu. Depois entendi porque que ele me bateu. Eu não disse, porque não justifiquei, mas me apercebi até que ele não tinha muita culpa, né? Eu não disse nada porque que ele não teve culpa. Mas me apercebi porque que ele me bateu. Portanto, em frente das pessoas nós não olhamos. Mas nós temos que saber porque que nós deixamos de olhar. Porque Allah diz: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Diga aos crentes para baixarem os seus olhares. Para baixarem os seus olhares. Você baixa o olhar em frente das pessoas. Está parado aqui, no masjid, aí fora, a bater papo. Passou quem passou. Você vê que, vai, mashallah, o irmão está fazendo muito esforço. Né? Está fazendo muito esforço. Estamos olhando um para o outro. Você vê que perdeu, porque passou, foi para trás. Né? O irmão perdeu a concentração, já não está a olhar, está a procurar moeda que passou do outro lado. Por aí. Tema Allah, faça por Allah. Faça por Allah a virtude da castidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: dentre as pessoas que estarão sobre a sombra do trono de Allah, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Você deixar por Allah, deixou de cometer um pecado por Allah, há mérito nisso. Você foi chamado por foi convidado, não é? Foi paquerado por uma mulher linda que você até tem desejo por ela, mas você faz por Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: será um dos indivíduos que estará sob a sombra de Allah. O ponto aqui é por Allah. Não quando está sozinho, olha. Quando está em frente das pessoas, deixa de olhar. E não estou a dizer porque não tem sinceridade, vou olhar. Não, não é? O Corão está a dizer: yaghuddu min absarihim, baixar os olhares. E lição que se tira deste hadith ainda, não é? A honestidade do trabalhador, assim como do patrão. Este patrão, um momento, foi patrão, depois se tornou trabalhador. Este trabalhador, que foi trabalhador, que depois tornou-se patrão, está aqui a exigir, por isso que levou todos os bens que anteriormente era o patrão, passou a ser o seu trabalhador. Mas se tratou de honestidade, há momentos em que você está a transacionar. Por exemplo, alguém delega-nos, vai comprar algo, delega, você tem essa responsabilidade de comprar, o teu patrão delegou para você ir comprar. Você chegou lá para comprar, a pessoa te deu desconto. Desconto é para quem? É para quem? O que faz quando te manda ir comprar algo e a pessoa que te vendeu deu desconto? Desconto é para quem? O que você faz com aquele desconto? Custa 1.000, te vendeu a 700. O patrão mandou para comprar, custa 1.000. Te deu 1.000 meticais, você chegou lá, a pessoa te vendeu a 700. Deu desconto de 300. Esse 300 é para quem? Hã? Para patrão? Você devolveu para patrão alguma vez? É para patrão? Hã? É para teu bolso? É para quem? Apesar de não devolver, mas é para patrão. Honesto. Honesto. Não é teu. Não é teu. Cada um vê quanto já lucrou nisso. Quanto desconto você pediu? Às vezes nós também temos que saber transacionar, para dizer, nós pedimos desconto em tudo. Em tudo. Hoje nós temos que mentir o preço das coisas. Por quê? Porque você sabe, ele vai pedir desconto. E você não pode vender no preço real. Porque tudo queremos desconto. Até os honestos têm que agora inflacionar o preço, porque sabe, aquele vai sempre pedir desconto. Pague o preço verdadeiro. Você não sabe quanto que ele está ganhando aquilo. E há vezes em que as pessoas têm receio de não dar desconto, porque você vai ser mal visto. Do que eu ficar em maus lençóis com uma pessoa que eu tenho muita boa relação, eu vou perder. Porque estamos habituados a fazer isso. Pague o preço na totalidade. Se ele está a inflacionar, o problema vai ser dele. E nós, às vezes, queremos desconto até no tomate, amendoim na rua. Queremos desconto, custa quanto? Custa 25, eu tenho 20, vou pagar 20. Subhanallah, uma pessoa que você vê que está a passar uma situação difícil, está a vender amendoim em plásticos, porção ínfima, que por mais que você comprasse toda aquela quantidade de amendoim que tinha, pagando,
não paga o preço de uma refeição tua, sozinho, e você ainda está a pedir desconto. Estamos habituados a fazer isso. Paga o preço na totalidade. O preço é este e pague. Se você sabe que é uma pessoa necessitada, está inflacionada, faça a intenção daquele valor adicional como sadaqa. Você está a ajudar a pessoa. Portanto, aqui nós temos o terceiro aspecto, é a honestidade para com o teu patrão, a honestidade como contratado, você ser honesto. Temos exemplo aqui deste indivíduo. O oposto disso, o oposto dessas qualidades todas é o riá e o alarde. Você, quando faz para mostrar às pessoas, é completamente diferente do ikhlas e da sinceridade. Esses três homens pediram a Allah, invocaram a Allah sinceros pelas ações que eles praticaram, e Allah aceitou pela sinceridade. Mas se você faz para o agrado de qualquer outro, para as pessoas falarem bem de ti, falem ou não falem, vou fazer, as pessoas vão ver que eu faço, você não vai ter nenhuma recompensa. Portanto, este é o oposto. O caminho para a salvação é através da sinceridade, conforme o Corão menciona: illa man atallaha biqalbin salim. Os salvos serão aqueles que virão ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala com um coração puro, e coração puro que se refere aqui é puro de shirk, e para nós adorarmos a Allah isento de shirk é nós termos sinceridade naquilo que nós praticamos, fazemos para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso pode ser até o motivo de salvação das nossas situações difíceis aqui no dunya, o que falar também do além. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.